Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. A atmosfera terrestre é uma mistura de gases, uns presentes naturalmente nela e outros resultantes da ação do homem. Alguns gases, tais como N2O, ou óxido de nitrogênio, SF6, hexafluoreto de enxofre, CH4, metano, CO2, dióxido de carbono ou gás carbônico, e H2O, que é a nossa água, absorvem radiação infravermelha, acentuando o efeito estufa, que tem como consequência o aquecimento global do planeta. Em relação às moléculas que formam esses gases do efeito estufa, atenda às seguintes solicitações. Então tá, ele nos forneceu um textinho, me falaram as moléculas, então a gente vai ver o que aqui na aula. Apresente a estrutura de Lewis dessas moléculas e indique a que não segue a regra do octeto. Então, nós vamos ter que analisar e depois verificar quais são as polares e justificando o porquê. Então tá, pois muito bem, pessoal, vamos lá. Começando pelo início. Então, eles nos forneceram os números atômicos. A gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica. Lembra que eles não colocaram a família? Claro, com a família ficaria muito mais fácil, que a gente já saberia quantos elétrons eles têm na última camada. Claro, de tanto a gente treinar, a gente já tem uma noção, mas vamos fazer a distribuição eletrônica desde o início. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho hidrogênio para facilitar aqui, ó. Hidrogênio 1s1. Ele tem apenas um elétron na última camada dele. Então, ó, um elétron. Ele vai fazer quantas ligações? Apenas uma. Então, vamos lá. Agora, próximo. Pode ser o carbono aqui. Vamos pegar aqui por ordem de número atômico. Então, eu tenho o carbono. 6. 1s2. 2s2. 2p. 2. 4 elétrons. Quantas ligações ele vai fazer? 4 ligações. Ótimo. Próximo. Nitrogênio. Nitrogênio aqui, pessoal, vamos lá. Tem 7 de número atômico. Deixa eu fazer ele mais bonitinho aqui. Vamos lá. Isso. 7. Fazer a distribuição 1s2, 2s2, 2p, 3. Ele tem quantos elétrons de camada, pessoal? 5 elétrons. Olha lá, ele tem 5 elétrons. Então, quantas ligações ele pode fazer? Ele pode fazer, 3 ligações, que é sempre para a regra do octeto. Então, 3 ligações. Ele pode realizar ainda as ativas, porque tem pares de elétrons sobrando aí neles. Mas vamos analisar todo o contexto geral. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, pessoal. Eu tenho, próximo, oxigênio. 8. 1s2, 2s2, 2p, 4. Ainda bem que são números atômicos pequenos. Dá pra gente fazer rápido essa distribuição eletrônica. Eu tenho 6 elétrons, ele faz 2 ligações. Lembrando que temos que levar em consideração sempre a regra do octeto. Próximo, flúor. 9. Fazendo a distribuição dele, 1s2, 2s2, 2p, 5. Ele tem 7 elétrons na última camada. Ele faz apenas uma ligação, assim como o hidrogênio. Só que no caso ele vai ter uma tendência maior de ganhar esses elétrons. E o próximo elemento, enxofre. Que eu tenho 16 de número atômico. Só fazendo a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 4. Tenho 6 elétrons na última camada, a mesma quantidade do que o oxigênio. Faz 2 ligações. Pois muito bem, vamos lá. Agora ele está pegando o quê? Ele está pegando, pessoal,
principalmente a parte aqui de todas essas moléculas que a gente vai ter que fazer aqui, que está descrita no enunciado. Então vamos pegar uma por uma. Eu vou deixar um espacinho para depois a gente ficar discutindo, porque a gente já responde a A e a B. Então vamos lá. Molécula N2. Só deixa eu fazer aqui para separar bonitinho. Vamos lá. N2O. Vamos pegar as cores que está descrita aí. Então eu tenho nitrogênio. Pessoal, eu já vou direto na explicação. Se vocês tiverem alguma dúvida em questão de montagem desses tipos de elementos de geometria, vamos buscando, que tem aqui na playlist bastante exercício a ser resolvido, tá? A gente pode puxar um pouco na teoria para lembrar de como que é feito. Então vamos lá. N2O. Então isso significa que eu tenho dois nitrogênios e um oxigênio. Mas como que funciona isso daqui, pessoal? Ele vai funcionar exatamente desse jeito aqui, ó. Nós temos que representar pela estrutura de Lewis, tá? Não podemos esquecer disso. Vou até grifar aqui e fazer com marca-texto, ó. Estrutura de Lewis. Vamos ter que desenhar as bolinhas aqui. Então vamos lá, pessoal. Ele vai ficar mais ou menos assim, o N2O2, o N2O. Ele vai ficar assim, ó. Eu tenho 2 elétrons aqui e eu vou colocar os outros 3 aqui. Ele vai fazer, então, significa que esses dois, ele vai fazer uma ligação com o meu oxigênio. Lembrando que eu posso representar tanto por bolinha quanto por xizinho os meus elétrons. Só estou representando pela forma do que? Da gente fazer ele diferente. Então, olha aqui, pessoal. Fazendo essas duas ligações, estabilizo o meu oxigênio pela regra do octeto. E o que me acontece aqui, pessoal? Vem outro nitrogênio exatamente aqui, ó. Eu vou ter 1, 2, 3 elétrons. Ele tem 5 no total, então tá aqui. Ele vai fazer, pessoal, para neutralizar, o meu hidrogênio não tem que fazer 3 ligações. Olha aqui, ó. Estabilizo aqui o meu nitrogênio central. E aqui, pessoal, ele vai fazer a dativa. Eu vou até representar de uma forma diferente aqui, tá? Não vou representar pelo meu retângulozinho. É só para representar a ligação diferente. Então, ele vai fazer uma dativa aqui. E fazendo uma dativa aí, como que vai ficar? Tá? Em questão de polaridade, já vamos analisar. Tá vendo que eu tenho uma força para cada lado? Vamos analisar o nitrogênio como elemento central aqui, ó. Eu tenho oxigênio na direita e nitrogênio na esquerda. É diferente as forças. É diferente de um lado e do outro. Então, pessoal, se as forças resultantes são diferentes, ela só pode ser polar. Já estou ajudando aí a responder a B. Então, aqui, ó, meu momento dipolar é diferente de zero. Próximo. Hexafluoreto de enxofre. Como que fica? Vamos pegar as próprias cores aí dele. Então, eu tenho aqui. Pessoal, o enxofre, que ele vai fazer a maior quantidade de ligação, ele vai ficar exatamente assim, pessoal. Eu vou ter um aqui, outro aqui, outro aqui, aqui, aqui e aqui. Vai entrar cada flúor em cada ligação aqui, ó. Representando todos os elétrons dele, tá? Lembrando que a gente não está analisando a geometria, simplesmente as ligações. Por isso que eu também já estou indo de uma forma mais direta para explicar a polaridade de cada substância aqui. Então, olha lá, pessoal. Estou fazendo aqui a representação deles. Demanda um pouquinho de tempo, porque ele pediu a de Lewis, né, a estrutura de Lewis, ou seja, a configuração eletrônica.
E eu tenho quantas ligações? O enxofre, aí no caso. Ele só teria que ter duas ligações, covalentes normais e duas dativas. Só que aqui, pessoal, ele faz 6 ligações. Olha aqui, ó, a diferença das ligações aqui, ó. Olha aqui a diferença. Ele está fazendo mais ligações do que o normal. Então ele foge à regra do octeto. Vou até escrever aqui do lado para não ter problema. Foge à regra do octeto. Ele foge. Porque ele está fazendo, ele tá se estabilizando com mais elétrons ainda do que o normal. Então, aí a gente já até especificou o que aqui, ó. Indica a molécula que não tem. Exatamente aqui. Ele está falando a molécula. Então a gente achou. Pode ser que tenha mais uma? Pode ser. Mas a gente vai analisar, porque as outras são mais fáceis de ser analisadas. Mas, pessoal, uma coisa. Olha lá. Se nós avaliarmos toda a força contrária, tá vendo que eu tenho aqui, ó? Flúor, tudo é flúor. Essa molécula só pode ser o quê, pessoal? Eu não tenho outra questão aqui, ó. Só tenho flúor de um lado, flúor do outro. Flúor em cima, flúor embaixo, flúor de um lado, flúor do outro. As ligações são covalentes polares, porém todos os meus momentos de polar é igual a zero, porque a mesma força que me puxa para um lado, me puxa para o outro, para o lado contrário. Então, pessoal, essa molécula só pode ser apolar. Ou seja, momento de polar igual a zero. Só para a gente separar aqui as moléculas. Opa, é que tem a minha reta é muito bem feita. Tá, só para a gente separar aqui. Próxima, CH4. A gente já conhece muito bem, que é o metano. Vamos fazer aqui, ó. Como que vai ficar? Metano, pessoal, é o carbono, que ele tem 4 elétrons na última camada. Eu tenho cada hidrogênio ligado em 1, então eu tenho exatamente isso daqui. Eu vou ter exatamente essa molécula. Olha as ligações lá. Apesar de que ficou apertado aqui, mas dá pra gente representar. Em questão de geometria, essa é mais fácil de responder. Ela é tetraédrica. Porém, pessoal, o que me acontece aqui? Eu tenho 4 ligantes iguais no meu carbono. 4 ligantes em cima, embaixo, direita e esquerda. É a mesma coisa. Então, é a mesma analogia que eu posso fazer no hexafluoreto de enxofre. Ela é apolar. Meu momento de polar é resultante a zero. Então eu já estou até falando aqui que as que são polares e apolares. Próximo, CO2. CO2 a gente já conhece, né, pessoal? Que é do nosso entendimento já. É uma das os primeiros exemplos de geometria. Então eu tenho aqui, ó, carbono com 4 elétrons na última camada. Vou fazer duas ligações duplas com oxigênio. Tem aqui. Tá certo? Tem as minhas ligações covalentes aqui, ó. Então ela só pode ser o quê? E a gente já sabe que, ó, o lado direito e o lado esquerdo não é igual. A força que me puxa para cá não é a mesma que puxa para cá. As ligações são covalentes polares, porém se anulam, que é a mesma força de um lado e a mesma força para o outro lado.
Então, ela só pode ser uma molécula apolar. Ou seja, momento dipolar igual a 0. Próxima, e a gente já está enjoado de ver, água. A água nada mais é como? Eu tenho o oxigênio fazendo duas ligações simples com o hidrogênio que eu tenho exatamente aqui. Um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Geometria dele é angular e referente aos pares de elétron que sobram aqui, ele forma um ângulo e isso me dá a polaridade da minha molécula. Então ela é polar. Meu momento dipolar deles é diferente de 0. Tranquilo, pessoal? Eu já respondi a A, fazendo a estrutura, e fizemos também a B. Então, a A, pessoal, fiz todas as estruturas de Lewis, configuração eletrônica. E quais são as polares? Tá aqui, ó. N2O, momento dipolar diferente de 0, e a água, que também é polar, devido à sua geometria, que também é um momento dipolar diferente de 0. Tranquilo, pessoal? Lembrando que esse é um exercício um pouco mais avançado. Eu expliquei de uma forma mais direta e reta, porque se eu tivesse que ficar explicando todo o passo a passo e ir voltando, ia ficar mais comprido do que já realmente está o exercício. Então, sem mais delongas, se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queiram que eu resolva algum exercício, é só colocar nos comentários, que assim que eu visualizar, já tiro as dúvidas de vocês e faço o vídeo em questão. Tranquilo, pessoal? Aquele abraço, valeu!